do Rio de Janeiro, onde o governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou que juntamente com a Alerj vai conseguir repassar à Prefeitura de Petrópolis o valor de 30 milhões de reais. Agora, houve uma outra polêmica também envolvendo o déficit de investimentos que deveriam ser realizados já desde 2011, durante esses 5 governos que passaram desde a última tragédia, onde mais de 900 pessoas morreram. Segundo as informações do portal da Transparência, mais de 200 milhões de reais deveriam ser investidos, mas nem 46% foi investido, e por isso a gente aqui no Rio de Janeiro recorrentemente tem se dado com problemas, não só na questão da infraestrutura, mas também nesses casos aí onde diversas vítimas são afetadas toda vez que uma chuva um pouco mais forte afeta a região serrana. William. Olha, Matheus, nós temos imagens, inclusive esse alerta que você falou do IMET, né? Ele é uma área que pega parte da região serrana do Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, é uma grande preocupação, inclusive passando por Goiás, Mato Grosso, aqui em São Paulo nós temos um trechinho, pouco mais temos mais para o norte de São Paulo. Existe essa previsão de chuva, sim, o que pode atrapalhar no resgate dessas pessoas que ainda estão desaparecidas. Nós estamos falando da possibilidade de mais de 100 pessoas desaparecidas no local. Ainda temos pessoas que estão isoladas porque não conseguem sair das suas casas. Nós temos uma arte, inclusive já está disponível, Bia, essa arte para a gente mostrar. Estou mostrando para os senhores a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde fica. Nós falávamos ontem sobre a Serra do Mar, que vem do Rio Grande do Sul até o norte do Rio, e nós temos ali a Serra dos Órgãos. Essa umidade, ela vem do oceano, fica represada e ficou represada ali com a formação de nuvens na cidade, justamente de Petrópolis, onde nós estamos apontando para os senhores. A chuva foram 230 milímetros, o que equivale num tanque de 1 metro quadrado a 23 centímetros de altura de acúmulo de água de chuva, o que é altamente devastador. O Morro da Oficina, que fica ali no alto da serra, o solo se desprendeu da pedra do maciço e veio todo abaixo arrastando as casas. Nós não temos ainda um número exato de casas que foram destruídas. Existem outros pontos em Petrópolis, nas duas extremidades, porque, como nós podemos observar, a cidade de Petrópolis, ela é um vale, os senhores estão vendo? Na formação, ela é um vale. Então, dos dois pontos, tanto no Morro da Oficina como do outro lado, nós tivemos, então, ali, aquela região, Quitandinha, Coronel Veiga, Alto da Serra, Bingen, Mosela, Floresta, Quissamã, Itamaraty, toda essa região sofreu com a chuva, mas o centro justamente o centro de Petrópolis, a água toda que veio da montanha, ela foi direcionada justamente para o caminho que a cidade faz em direção à Correia. E nós temos o rio que passa ali. A chuva foi tão forte que ali no alto da serra, onde tem a tradicional rua de venda de roupas, que é a rua Dona Teresa, né? Que é uma rua muito famosa, onde você pode comprar as peças por um preço muito barato. Tem uma rua paralela a ela, essa rua foi completamente destruída. Então, hoje, o trabalho das equipes não é só para encontrar pessoas desaparecidas, mas também ainda limpar a área que está completamente destruída. E aí, como as pessoas perderam tudo, nós já vimos os militares do Exército entregando água potável, porque as pessoas estão sem água em casa, roupas. A rede de solidariedade se multiplica para ajudar os moradores de Petrópolis. Se você quer ajudar, pode procurar um desses pontos e fazer uma doação. Para você que está na cidade do Rio de Janeiro, os shoppings da rede Multiplan estão arrecadando alimentos não perecíveis, água, itens de higiene e limpeza e roupas, além de ração para cães e gatos. Os itens arrecadados para as famílias atingidas serão encaminhados para o Instituto Corrente do Bem, localizado em Petrópolis. E aí, muito se questionou sobre a atuação do governo do estado, principalmente do Cláudio Castro, em resposta a essas enchentes. Felipe Bueno, o grande questionamento, o estado poderia fazer alguma coisa nesse caso?
William, levando em consideração que é um problema crônico? Primeiro, parabéns pela sua descrição de Petrópolis. Você conhece a região muito bem e pôde explicar para quem não é de lá tudo o que acontece geograficamente. Agora, historicamente, né, primeiro uma vergonha ouvir de político que essa tragédia que aconteceu em Petrópolis pode trazer ensinamentos. Eu estava fazendo uma conta muito básica aqui. Se a gente contar 88, 2011, 2013 e agora, o poder público... Porque não foi a natureza. O poder público matou mais de 1.000 pessoas em Petrópolis, né? Porque você... acontece a tragédia que já não deveria acontecer, a primeira, né? Aí tem pronunciamentos, aí tem sobrevoo, aí tem proposta, projeto de lei, discussão na Assembleia e tudo mais. Aparece o céu azul no dia seguinte, na semana seguinte, todo mundo esquece. E isso se repetiu uma vez, pela segunda vez e pela terceira vez agora. E eu tenho certeza que vai se repetir pela quarta vez. Mais de 200 áreas de risco, né? Moradores ocupando essas áreas. E não é a primeira vez, William, que a gente está falando de tragédia por causa de deslizamento de terra nesse ano aqui na Jovem Pan, né? Então... como é que você vai acreditar num político que diz nós estamos aprendendo para poder cuidar dessas pessoas? A hora certa na PAN são 13 horas e 31 minutos. Obrigado, Felipe, pela informação. Marcos, então, olha, nós estamos falando aqui justamente sobre essa tragédia e o Felipe falou uma expressão sobre o céu azul, né? Que eles chamam às vezes de fenômeno do céu azul. Ou seja, passou a tempestade, o céu está azul, eu não me preocupo com planejamento, eu não faço o meu trabalho de casa, com as obras que eu deveria, ou até mesmo com o reassentamento dessas famílias. Pois bem, governo incompetente, a culpa é do Estado ou o cidadão tem uma parcela aí? Acho que a definição de tragédia explica bem a soma de fatores aí desastrosos que contribuíram para esse tipo de evento. De fato, você tem uma região que é perigosa para você colocar uma moradia lá, para você colocar uma casa. As pessoas, por falta de instrução ou às vezes cientes, porém assumindo um risco que não deveria, né, nunca acontecer, elas se movem a esse local porque às vezes é perto da cidade, às vezes é perto da oficina mecânica, às vezes é perto da padaria onde a pessoa trabalha e ela simplesmente coloca a casa dela lá. Aí gera um impasse para o Estado que é terrível. Se você coloca um fiscal e ele sai multando e expulsando as pessoas de lá, elas têm que ir para algum lugar. Aí que entra um planejamento no plano habitacional, no plano de subsídios de caráter habitacional, para essas pessoas saírem da região de perigo e irem, né, para um local mais seguro. Só que isso depende de uma campanha organizada do governo local e, ao mesmo tempo, né, da ciência das pessoas de que elas estão correndo um grande risco. E também depende da vontade, né, um ato volitivo, um ato de vontade da pessoa querer sair de um lugar e ir para outro. E muitas vezes isso não acontece. A gente trouxe aqui, né, há 10 anos mais ou menos, pouco mais do que isso, 918 mortes na região de Petrópolis, Teresópolis, nesse entorno. E é um absurdo, se você parar para pensar, quase 1.000 mortes, quer dizer, num evento da natureza, e não é um evento, aí entra a questão, né, onde as pessoas desconhecem, elas sabem que é uma região perigosa. Então tem que ter, sim, uma campanha coordenada para impedir que isso aconteça, porque você vê a quantidade de crianças, mulheres, a história de cada uma dessas famílias, você fica depressivo se você começa a ouvir a história de cada uma das pessoas que morreu de maneira completamente desnecessária e absurda. Bom, senhores, eu vou fazer um rápido intervalo. Como nós temos mais de 100 pessoas desaparecidas e o número de mortos já está em 105, nós vamos atualizando a situação na Serra do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, até porque tem previsão de chuva. A informação que eu tenho ainda não chove no local, mas nós vamos atualizando. Eu vou para um rápido intervalo e volto já.